Olá. Importação de arquivos provenientes do desenho no AutoCAD são os que ocupam o número 1 no número de dificuldades que os clientes usam normalmente. Isso deve acontecer com qualquer software. Existe uma razão simples. No caso do DataCAD, por exemplo, nós trabalhamos com unidade de medida. 100 centímetros equivale a 1 metro, enquanto no caso do AutoCAD, 100 é maior do que 90, mesmo que 90 seja metros e 100 seja em centímetros. Ele só leva em conta a cifra do quantitativo. Vou dar um exemplo bem simples de entender. Observe aqui, eu tenho um quarteirão. Se eu for buscar o menu de ajustes, as unidades, vamos ver que está no padrão ABNT, é a mesma coisa que estar em metros. Se eu colocar, por exemplo, em metros e for lá no menu medir, ponto a ponto, vou medir desse ponto até esse daqui e o valor deu aqui embaixo, ó, 100 metros. Significa, e se eu quiser fazer também a medida aqui assim, na vertical, 60 metros. Um quarteirão de 100 por 60 metros. Muito bem. Agora imagine o seguinte, eu gostaria de trazer um desenho de uma planta baixa para colocar ao lado desse desenho aqui. Então, só que esse desenho em planta baixa foi feito em AutoCAD. O meu trabalho é simplesmente ir lá no menu Arquivo, Importar, e vou escolher Pavimento Tipo. Esse é o desenho escolhido, simplesmente no Abrir. Aqui tenho uma janela de configurações em que eu escolho o tipo de linha, fontes, etc. Mas o mais essencial na história é o que está aqui, ó, valor da unidade, qual a unidade medida. Então vamos imaginar o seguinte, eu estou trabalhando aqui em metros, então suponho que o desenho tenha vindo em metros. Escolhi o metro, dou um clique no OK, o sistema fez a importação. Aqui está o desenho vindo do AutoCAD. Vou enquadrar na tela, olha o que acontece. Na escala 1 por 10.000, eu não consigo visualizar inteiramente. Então eu vou lá no menu Zoom, menu de Zoom, através desse pequeno ícone, e ligo o Zoom livre. E vou lá na extensão, enquadro a tela. Com isso, eu tenho agora todo o conjunto visualizado. Observe, aqui está a planta baixa inteira, planilha de áreas, etc. Agora observe o detalhe aqui, ó, no cantinho. O que é isso aqui? Esse é o nosso quarteirão anterior. Se eu me aproximar do quarteirão, vou ver, vou tentar medir aqui de novo lá, ó, medida ponto a ponto. Quanto mede daqui até aqui? 100 metros. Não é metros que nós estamos usando? Vou voltar lá no menu de ajustes, unidades, metro. Significa o seguinte, se eu me aproximar agora, por exemplo, de uma parede como essa daqui, vamos medir a parede. Medida, ponto a ponto. Quanto mede a espessura da parede? Olha o que aconteceu. 15. 15 o quê? 15 metros. Essa parede está medindo 15 metros. É óbvio que a parede não tem 15 metros. Essa parede foi desenhada em centímetros. Ou seja, a planta baixa foi desenhada em centímetros. Mas quando eu trago, eu não sei isso. Até porque quem desenha no AutoCAD também não sabe. Ele escolhe uma unidade de desenho e considera que é essa que ele está usando. Se ele não informar você, o que você tem que fazer? Quando você importa um desenho como esse, se aproximando então do objeto, ou você pode chegar, por exemplo, numa escada e fazer a medida, ponto a ponto da escada. Medir ponto a ponto. Quanto tem a profundidade de uma escada? 25, 30 centímetros. É em torno disso. Aqui está, ó, o comprimento 30 centímetros. Então você sabe que esse desenho foi feito em centímetros. Exatamente porque ao definir o número de unidades, ele já está revelando para você qual a unidade de medida realmente que foi utilizada. Então eu vou simplesmente ir lá e descarto esse desenho, sair fora, ou vou criar um arquivo novo, quando estou trabalhando com
DataCAD pleno eu uso o padrão vazio e vou chamá-lo de importar, importação 2. É um desenho vazio, ele vem só com uma layer. Agora eu vou lá no menu arquivo, importar, pavimento tipo, e nessa tela primeira que aparece, eu agora vou tomar o cuidado de colocar em centímetros. Confirmei. Agora vou enquadrar a tela, observe, a vista que eu consigo visualizar toda a planta está na escala 1/50. Ó. Significa que se eu me aproximar novamente da mesma parede e for medir ponto a ponto, ela mede daqui a aqui 15. 15 o quê? Centímetros, porque foi a unidade que a gente usou quando importou. Vamos conferir a unidade de centímetros? Vou lá no menu ajustes, unidades, centímetros. Então esse meu desenho veio no tamanho certo que eu gostaria, de modo que quando for fazer a montagem do layout para impressão, ele estará na proporção correta.